Agora falando do Neymar, que voltou a vestir a camisa do Santos no jogo de ontem, entrou no intervalo na derrota por 1-0 para o Fluminense, o jogador que mais sofreu faltas na partida de ontem no Maracanã. Nós temos aqui os números do Neymar nessa partida, nesse retorno dele aos gramados. O Neymar que jogou 45 minutos, uma finalização no gol e uma finalização tentada apenas. Uma tentativa de finalização, um passe decisivo, 16 de 22 passes certos no jogo. Tá aí na tela, com arte e tudo para você que se liga no Bate-Pronto pela Jovem Pan, os números de Neymar contra o Fluminense. Duelos ganhos, 9 de 16, dribles certos, 2 de 6, falta sofrida, 6, foi o jogador que mais sofreu faltas no jogo, e um cartão amarelo, uma confusão ali com o Samuel Xavier. Esses foram os números do Neymar, que voltou aos gramados após 41 dias, e agora o Santos deve dar uma reconfigurada aí com a saída do Caixinha. Mas o Neymar voltou, Vamp. O Neymar voltou no jogo de ontem contra o Fluminense. Eu vi a segunda parte, né, do jogo, que a primeira parte a gente estava aqui trabalhando. Né, não assistiu o primeiro tempo do jogo do Santos, viu o segundo. 20 minutos do segundo tempo, que saímos daqui do Canelada às 20h30, né? O jogo começou às 19h30, então eu peguei só um pedaço. Mas assim, tá voltando, 41 dias parado, né? Fora dos 41 dias, vamos contar também um ano que ficou parado. Tem que ficar muito atento à lesão, né? Todo mundo fica assim, esperando, vai voltar 1000, vai voltar 1000. Não, do outro lado tem um time também né, que compete, tá jogando Sul-Americana, jogadores de seleção, ali você tem Ganso, você tem o Arias, seleção colombiana, né? Você tem o Canóbio, que já era da seleção uruguaia, tem jogador Thiago Silva. Não é um time qualquer, jogador campeão, como o próprio Samuel Xavier, que teve um enrosco ali, mas coisa de bola mesmo, normal. Né? E o Santos hoje está na zona de rebaixamento. Se você pegar hoje, né, o campeonato inglês, a Premier League, os 3 que subiu, caiu. Lá é 3. Aqui no Brasil são 4. Dos 4 que subiu, só o Ceará está fora. O Sport está na zona de rebaixamento. O Mirassol tá. Tem Mirassol, 2 pontos, né? Mirassol e o Santos tem um ponto. E o Santos 1 ponto. Quer dizer, junto com o Sport ali. Então tem que olhar para a tabela, tá esse treinador. Mas eu não acho também o plantel do Santos. É que começa a analisar plantéis, não é de tudo assim tão ruim não, porque tem no futebol brasileiro, viu, cara? Se o Neymar estiver bem condicionado, não se lesionar, você tem ali jogador importante. O Guilherme estava jogando muito no Campeonato Paulista, foi o artilheiro do Campo Paulistão. Você tem um cara que até 2 anos atrás era o maior jogador do Brasil, sendo questionado por todo mundo para ir para uma Copa para jogar na seleção, que era o Tiquinho Soares. Né? Você tem um Soteldo, que a seleção venezuelana, e é um jogador que vai pro drible, o próprio Pituca, em algum momento ele e João Schmidt, todo mundo falava 2 volantes de qualidade pra caramba. O Gil chegou, melhorou a zaga. O Zé Ivaldo chega também para ser reforço, quer dizer assim. Contratou lá como argentino. Roleiser. É caro pra caramba. Esse é muito bom jogador. E aí é melhor plantel do que o do Vasco, eu acho. Sim. Eu acho do Santos melhor que o do Vasco. Não é assim tão, mas se pegar fazer um mano a mano, jogador de qualidade, com a presença do Neymar inteiro. Agora é o seguinte, faltam aí mais 9 jogos, né, pro Neymar, 8. Vamos ver como é que ele vai se portar já agora no meio de semana, que é uma pedreira, né? Vai pegar o Atlético Mineiro, que também está ali na... Acho que o Mirassol não está na zona, né? Acho que talvez pelos gols marcados. Atlético Mineiro... O Mirassol está fora. Está fora. Então o Atlético Mineiro que está. Atlético Mineiro, Santos, Vitória e Sport. Mirassol tem os mesmos pontos, mas... Santos tem o Atlético... E a gente está de volta na rádio. Santos tem Atlético Mineiro... pelo... Salda, né? Salda. Santos tem Atlético Mineiro, tem São Paulo no Morumbi, aí tem Bragantino, aí já começa a Copa do Brasil contra o CRB, Grêmio fora, Ceará e Corinthians em Itaquera. É a sequência do Santos. E aí CRB fora. Vamos contar de 2 em 2. Já agora, Atlético Mineiro, final de semana no Clássico, né? Que é aqui no Morumbi. Isso. Pegado. Difícil, pegado. Santos vai em busca da primeira vitória no Campeonato Brasileiro. Bruno Prado caiu o Caixinha. O jogo de ontem, o Santos contou com o retorno do Neymar, 45 minutos. O Neymar voltando aos gramados, Bruno Prado.
Não dava para esperar muita coisa dele no jogo de ontem. Ficou com 40 dias fora. O Vampeta lembrou da lesão que o tirou por um ano. Aí ele ficou um ano fora e lá no Al Hilal, depois que voltou, ele participou de 2 jogos. Teve uma lesão muscular no segundo jogo pelo Al Hilal. Aí não jogou mais. No Santos, em primeiro jogo, ele entra no intervalo contra o Botafogo de Ribeirão. Aí ele faz uma sequência de 6 jogos como titular. Que acho que deram uma exagerada aí nessa sequência dele pelo histórico dele, de lesão, o tempo que ficou parado. E aí ele sente uma contusão muscular contra o Bragantino e volta no jogo de ontem entrando no intervalo. Ele vai melhorar, e ele vinha melhorando, né, nos jogos do Paulista, jogando, mas tem que ter esse cuidado de entender até quando é bom ele jogar para ganhar ritmo e até quando você coloca em risco o Neymar em relação a uma nova lesão muscular. Então, nesse caso, é um caso que você tem que ter muito cuidado, né, nessa questão de poupar, de preservar, porque é um caso que requer uma atenção especial, né, pelo histórico dele, pelas contusões, pelos problemas que ele tem. Então o Santos tem que ter esse cuidado. Essa semana tem jogo quarta e domingo. Jogou ontem. Vamos ver se o quanto que ele vai ser aproveitado nos jogos com o Atlético e São Paulo, que na outra semana ele descansa, porque tem Libertadores Sul-Americano, o Santos não vai jogar. Então na outra semana vai ter um tempo aí para descansar até o próximo jogo. Então de uma semana para outra ele vai ter esse tempo. Mas o Santos tem que ter muito cuidado com ele. O mais importante é não machucar. Porque se ele estiver jogando, ele vai melhorar. É claro que ele não vai chegar no que ele já jogou um dia. Não é impossível. Ele está mais velho, com várias lesões de musculares, tornozelo, agora de joelho. Mas o maior cuidado é esse, não empolgar. Que acho que na chegada teve essa empolgação. Ele está indo, está melhorando a cada jogo, começou a fazer gol. E aí ele sente uma lesão. Se colocar o Neymar todo jogo, ele vai ter problema de novo. E isso vai atrasando uma recuperação dele. O Neymar, pelo que a gente está acompanhando, ficou 41 dias fora, afastado dos gramados. Na eliminação para o Corinthians, não conseguiu entrar em campo, apesar de ter ficado no banco de reservas. Só mostra, a gente já tinha falado do Cruzeiro, expectativa enorme do torcedor do Cruzeiro no começo da temporada com as contratações, e agora acaba não se cumprindo aquilo que se tinha de expectativa. O Neymar e a torcida do Santos a mesma coisa. A expectativa da torcida do Santos em cima do Neymar ainda não se cumpriu. E o JJ tinha muita razão na condição física do Neymar, hein? O Jorge Jesus, a gente tem que falar, tinha muita razão naquilo que ele falou sobre a condição física do Neymar, Raí Monteiro, que voltou a vestir a camisa do Santos nessa derrota para o Fluminense no Maracanã. Para o Santos é uma boa notícia, né, Pedro? Esse retorno do Neymar. É claro que ele vai precisar se condicionar, ter mais ritmo de jogo. Isso vai vir com um pouco de tempo, né? Jogou 45 minutos. Um jogo fora de casa, contra um time que está empolgado, né? O Fluminense conseguiu ontem a 3ª vitória seguida com o Renato Gaúcho. Um gol no finalzinho, mas fez por merecer vencer o jogo, né? Foi superior em relação ao Santos durante todo o confronto. Tem feito aí bons jogos, jogou bem no meio da semana. Já tinha feito um jogo interessante contra o Bragantino na estreia do Renato. Então o time numa rota de recuperação. O Santos agora vai mudar de treinador, enfim, vai passar por esse processo todo de novo. Falei um pouco aqui que acho o elenco do Santos desequilibrado, do meio para frente, ótimos jogadores, como o Rolheiser, tem um ótimo centroavante Tiquinho, David Washington, Neymar, o Vamp citou o Soteldo, o Guilherme fez um bom campeonato brasileiro. Do meio para trás, eu acho que é um time que tem poucas peças assim, de qualidade, que possam formar um sistema defensivo mais sólido, mas esses serão desafios aí para o próximo treinador, né? O desafio de formar um time um pouco mais consistente e de conseguir também, junto com o trabalho de preparação física, de fisiologia, colocar o Neymar numa condição em que ele possa ser um jogador determinante e desequilibrante para o Santos, coisa que em grandes jogos ele ainda não conseguiu nesse retorno ao Peixe. O Samuel Xavier, Neymar, enfim, tiveram ali um desentendimento dentro do campo de jogo. O Samuel Xavier deu a versão dele sobre o assunto. A gente tem até o lance aqui para exibir para vocês no Bate Pronto com imagens, pelo canal do YouTube Jovem Pan Esportes, pelo aplicativo Panflix. Se quiser, podemos ir primeiro com o lance e depois a versão do Samuel Xavier aí nesse desentendimento com o Neymar dentro do campo de jogo na segunda etapa lá no Maracanã. Também acabou marcando o reencontro do Neymar com o Maracanã, o jogo de ontem entre Fluminense e Santos, com vitória do Fluminense e no final das contas gol dele, Samuel Xavier. Teve um desvio ali no meio do caminho, mas o gol do Samuel Xavier. Então, começando aqui pela palavra, né, do jogador do Fluminense, ó. Abre aspas, não dá para falar o que o Neymar acabou dizendo para ele. E aí o lance. Porque o horário não permite, é coisa de jogo. Lá dentro está
todo mundo querendo vencer, cada um defendendo seu clube. Só não pode ter agressão. Isso aí já é falta de respeito, mas cada um tem a sua estratégia. Na hora que provoca um craque como o Neymar, depois que ele levou o amarelo, ele ficou muito bravo, tanto que pegou a bola depois e foi pra cima. São estratégias. Que bom que hoje deu certo. É muito difícil marcar. Estou feliz de ter feito um grande jogo. E principalmente o Pedrinho, que é o filho do Samuel, tirou foto com o Neymar. A gente sabe o que esse cara representa para nós e para a seleção. A gente espera que ele volte para dar alegria para nós. Mas contra o Fluminense, não. Risos, tá aí Samuel Xavier e Neymar. Esse encontro entre os dois também viralizou nas redes sociais, que esse não foi, né, o primeiro duelo entre o Samuel e o Neymar, porque em 2013 os dois se enfrentaram pelo Campeonato Paulista. O Neymar pelo Santos, o lateral pelo São Caetano, e teve um confronto também naquele jogo entre os dois. E a gente tem esse lance, nós fomos buscar o lance, a produção foi lá atrás, hein, buscar esse lance, Santos e São Caetano, hein, Campeonato Paulista, qual temporada? 2013, que acabou sendo a última temporada do Neymar aqui no futebol brasileiro, depois ele partiu rumo à Espanha para vestir a camisa do Barcelona. Aí foi essa chegada aí, ó, do Samuel Xavier pra cima do Neymar. O Neymar, ó, ainda aplaude ele, ó, parabéns. Então, parabéns. É do jogo. É do jogo, como disse o próprio Samuel Xavier, é do jogo, e o que é do jogo fica no jogo, fica no campo de jogo. O que é de Vegas fica em Vegas. É o media training que a gente sabe, a mesma resposta sempre, e é do jogo, fica no jogo, e legal. Ó, agora, tá aí o lance de novo. O que eu achei, Pedro, viu, Bruno? São Caetano de 2013. Na entrada aqui do Canelada, que eu achei que eu vi lá os 25 minutos finais, é que o Neymar tava jogando muito. Ele estava vindo pegar a bola no pé do zagueiro e marcando o próprio Samuel Xavier. Ele ficou bem distante do gol. Sim. O Caixão falou até disso na coletiva. Falou? Né? Falou que... Eu não vi, porque ele entrou também no intervalo, né? Foi. Aí eu só vi 20 minutos de jogo. Ele falou até que... Os 20 minutos que eu vi, ele sempre ia atrás dos volantes. Ele falou que queria que o Neymar jogasse até mais à frente, entre os volantes e os zagueiros, só que é uma característica dele de querer a bola, mas realmente... Não tem mais paciência. É isso que eu falo, o Neymar não tem a paciência que o Messi tem, né? Sim. O Messi fica ali, às vezes... Fica paradinho. Paradinho, mas quando pega uma só, se dá uma brecha... Ontem o Neymar, esses 20 minutos que eu vi, o Neymar estava vindo buscar muita bola e marcando o Samuel Xavier, como se fosse um ponto esquerda. E se o Neymar tá vindo buscar essa bola lá atrás, vai levar pancada, hein? Vai levar pancada porque se vai carregar do campo do Santos até o campo do Fluminense, vai levar pancada. O último um ano sem jogar, 41 dias parado depois que volta, onde ele volta? No Campeonato Estadual. Você vê que o jogo mais difícil que ele pegou, até mesmo em relação ao próprio Corinthians, que o Santos foi eliminado, ele teve um jogo duro contra o Novo Horizontino que os caras, futebol de força, os caras não deixou ele andar. E o Campeonato Brasileiro, ninguém quer cair, todo mundo tá aí, pode ser fã como for, vai ser mordido. Olha que agora tem Atlético Mineiro e tem depois o São Paulo, onde vai ter que... E o Santos na zona de rebaixamento vão querer que ele decida e, por enquanto, ainda não está nessa condição física para poder estar decidindo sozinho, não. Os números do Pedro Caixinha no Santos: 16 jogos, 6 vitórias, 3 empates, 7 derrotas, 25 gols marcados, 20 sofridos, 43% de aproveitamento. Os números de Pedro Caixinha, demitido hoje pelo Santos Futebol Clube, que agora vai dar essa reconfigurada aí, deve chegar um novo técnico. De repente, já no jogo contra o São Paulo, pode ter um novo treinador. O Santos vai chegar no Morumbi com outro técnico, a equipe do Santos Futebol Clube.